Olá! Hoje nós vamos falar sobre a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Então, assim, essa teoria da deriva continental, ela foi formulada por um cientista alemão chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener, observando a costa leste da América do Sul, ele observou que ela se encaixava perfeitamente na costa oeste da África. E aí ele fez uma pesquisa e estudou sobre os fósseis dessa região costeira com essa região costeira, e ele chegou à seguinte conclusão, que esses fósseis que tinham nesses continentes, eles eram da mesma espécie, os fósseis vegetais e animais da mesma espécie. Então ele chegou à conclusão que antes esses continentes eram um único continente que ele chamou de Pangeia. E com o passar dos anos, de bilhões de anos, esse continente se fragmentou, formando os continentes que hoje nós conhecemos. E aí, em 1915, ele escreveu um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos. Só que ninguém deu credibilidade para ele. Então, os anos se passaram, quando chegou em 1960, os cientistas descobrem as correntes de convecção. Então, quando os cientistas descobrem essas correntes de convecção, eles retomam essa teoria de Wegener, dando credibilidade para essa teoria. Então, essas correntes de convecção, ela funciona assim. A Terra ela é formada pela crosta terrestre, que são as placas tectônicas ou a litosfera, que são aquelas porções rochosas. Essas placas tectônicas ou litosfera, elas não são contínuas, elas são fragmentadas, elas são placas. E aí essas placas elas ficam em cima do manto que é formado pelo magma. E esse magma ele fica se movimentando o tempo todo em movimentos ascendentes. Então ele fica o tempo todo nesse movimento aqui. E quando ele se movimenta dessa forma, as placas elas se mexem, elas vão ter movimentos. Então, assim, essas placas se movimentando, elas podem ter movimentos convergentes. Exemplo, aqui eu tenho uma placa chamada placa africana, aqui eu tenho uma placa chamada sul-americana e aqui eu tenho a placa dinástica. Então, essa placa dinástica com essa placa sul-americana, elas fizeram esse movimento convergente, que é assim, elas estão se comprimindo. Quando elas se comprimem aqui, o que vai acontecer? Elas vão fazer o soerguimento. Foi isso que fez surgir a cadeia dos Andes aqui. Elas podem também ter um outro movimento que são os movimentos divergentes. Ao contrário do convergente, que elas estão se comprimindo, elas estão se separando. Esses são movimentos convergentes. Mas o movimento é um movimento transformante. O movimento transformante é esse movimento que ela vai fazer assim, ó, lateralmente. Então, aqui eu expliquei essa deriva continental. Eu expliquei também as placas tectônicas, ou seja, eu expliquei sobre a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Então, até a próxima.